Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Eu vou transmitir a liturgia referente ao domingo, dia 4 de dezembro de 2022. É o segundo domingo do Advento. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. Temos a missa própria no rito, o creio, o glória não é cantado, prefácio primeiro do Advento, o prefácio 1. Então são esses os dados. Estamos no ano litúrgico A e vamos às leituras deste dia. Primeira leitura do segundo domingo do Advento, que inclusive omite-se a memória facultativa de São João Damasceno, sacerdote e doutor da igreja, mas vale dizer que ele, de família árabe cristã, nasceu em Damasco, na metade do século VII. Amigo próximo do califa, deixou a corte e retirou-se para o mosteiro de São Sabas, perto de Jerusalém, e combateu a heresia iconoclasta iniciada por Leão III, imperador de Bizâncio. Só para a gente fazer esse esclarecimento. Primeira leitura do segundo domingo do Advento, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos do 1º ao 10º. Naqueles dias nascerá uma haste do trono de Jessé. A partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos, nem mortes por todo o meu monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 71 ou 72, conforme a tradução bíblica hebraica ou vulgata. Versículos do 1º ao 2º, 7º ao 8º, 12 ao 13, 17, refrão, versículo 7º. Nos seus dias a justiça florirá. Repitamos! Nos seus dias a justiça florirá. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres.
Nos seus dias a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá. Repitamos: nos seus dias a justiça florirá. Segunda leitura, leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos do 4 ao 9. Irmãos, tudo que outrora foi escrito para a nossa instrução, para que pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e uma só voz, glorificareis o Deus e Pai do Senhor nosso Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão de sua misericórdia, como está escrito: por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. Aliás, agora já fomos ao Salmo, né? Agora é o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, no ano A, Mateus, o evangelista Mateus, que nós focamos. Então, ano A, Evangelho deste domingo, dia 4 de dezembro de 2022, Mateus, capítulo 3, versículos do 1 ao 12. Vamos aclamar o Santo Evangelho? Aleluia, 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 aleluia. Confessavam os seus pecados, e João os batizava no rio Jordão. E João os batizava no rio Jordão. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João, confessavam seus pecados, e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode
fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos refletir agora? Eu vou primeiro procurar aqui na Bíblia Sagrada de 1965, traduzida da Vulgata pelo padre Matos Soares, anotada pelo padre Matos Soares. Vamos ver então o que nos diz este evangelho, Mateus capítulo 3, versículos do 1 ao 12, algumas explicações. Vamos lá o que diz aqui. Olha, naqueles dias, né, quando o texto diz naqueles dias, isto é, enquanto Jesus estava em Nazaré, e eram batizados, a confissão dos pecados fazia ver aos judeus que eram pecadores. E a imersão na água do Rio Jordão, no caso, significava a necessidade de uma purificação que atingisse o mais íntimo da alma. Fazei, pois, dignos frutos. Se não queres ser lançados no fogo como árvores estéreis que não dão frutos, fazei obras que mostrem a vossa sincera conversão. Porque o machado é a cólera divina que está próxima a manifestar-se. Se não se voltarem para Deus, a sua desgraça será irreparável. Temos mais aqui, no versículo 11, no Espírito Santo e em fogo. Versículo 11, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que significa? O batismo de Jesus dará o Espírito Santo, isto é, a graça, a qual, como o fogo, há de consumir o pecado, purificar as almas e inflamar o coração de santo amor. Olha aí, o fogo vai consumir os pecados. E tem também no versículo 12, ele vai limpar a sua eira e recolher o seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Vai fazer isso com a pá na mão. O que significa? São João, servindo-se de uma imagem tirada da agricultura, apresenta o Messias presidindo o juízo final, quando Jesus voltará pela segunda vez. A eira é o mundo todo. O trigo, para ser recolhido no celeiro, isto é, no céu, são os que praticaram a doutrina do Salvador Jesus Cristo. A palha, para ser queimada com o fogo inextinguível do inferno, são os incrédulos e os pecadores. Olha aí, uma explicação muito boa dessa Bíblia. Agora temos uma outra aqui, a Bíblia Sagrada Edição Pastoral, já mais nova, né? Tempos mais modernos, 1990. Vejamos o que diz. João Batista convida a uma mudança radical de vida porque já se aproxima o reino que vai transformar radicalmente as relações entre os homens. É o tempo do julgamento e nada adianta ter fé retórica, pois o julgamento se baseará nas opções e atitudes concretas que cada um assume. Os fariseus com a falsa segurança de suas observâncias religiosas e os saduceus com suas intrigas políticas para conservar o poder pertencem à estrutura que vai ser superada pelo reino.
Mais uma reflexão do Evangelho. Temos uma terceira aqui. Olha, Mateus nos apresenta um homem cheio de determinação que prega no deserto da Judéia. Seu nome é João Batista, anunciado pelos profetas. Aliás, ele foi anunciado pelo profeta Isaías como a voz que grita no deserto. João tem a missão bem definida: preparar o caminho do Senhor e endireitar suas estradas. Anuncia e mostra, já presente entre nós, o Messias, Jesus Cristo. Exige o arrependimento, a confissão dos pecados, a conversão e, como sinal de purificação, o batismo. Tudo em vista do reino de Deus que já está ao alcance de todos. O reino dos céus está próximo, diz ele. De toda parte as multidões se deslocam até João a fim de ouvi-lo confessar os próprios pecados e ser batizadas por ele. Para os fariseus e saduceus, que por suas obras se julgam melhores que os outros, João tem uma palavra desconcertante: produza um fruto que comprove o seu arrependimento. Deixa eu ver se tenho mais aqui uma reflexão. Tem sim a reflexão do Frei Clausemir Maximovitz, da folhinha do Sagrado Coração de Jesus. O advento é a espera construtiva, onde já experimentamos a realidade vindoura. E João é tanto aquele que anuncia e prepara, quanto o que celebra. O reino dos céus está próximo. Convertei-vos, não para fugir ao castigo, mas porque é a medida da conversão que concretiza essa nova realidade do céu, já aqui. Conversão é justamente isso, mudar o rumo. Não é mudar o destino, mudar o futuro, mas transformar o agora, o presente. É viver plenamente o tempo de Deus, que é o hoje para cada um de nós, sempre. João ensina a humildade desse processo. Nem ele é digno diante de Jesus, mas não se trata de merecimento, mas de acolher sua misericórdia, daquele que batizara com fogo e no Espírito Santo. Advento não é mais espera, ele está aí. Então são algumas reflexões, você faça a sua também, procure em outros livros também mais reflexões. Bem, agora vamos ao santo do dia. Eu já falei logo no início sobre São João Damasceno e tem também Santa Bárbara. São santos comemorados em 4 de dezembro. Então vamos lá, primeiro São João Damasceno, santo do dia 4 de dezembro. Eu transmito aqui no blog repórter paulomaciel.blogspot.com e no YouTube Paulo Roberto Maciel, mas eu pesquisei no site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br. São João Damasceno, santo do dia 4 de dezembro. João de Damasceno nasceu no ano de 675 em uma família árabe cristã. Foi o último dos santos padres orientais da Igreja, o último representante da patrologia grega, antes que o Oriente se separasse de Roma, em 1054. Nasceu em Damasco, cidade na época dominada pelos árabes muçulmanos, que tinha conquistado também a Palestina. Culto João foi nomeado conselheiro do califa, com o título de grão-vizir de Damasco. Demitiu-se do cargo provavelmente pelas tendências anticristãs do califa. E então foi ordenado sacerdote e ingressou na comunidade de São Sabas, perto de Jerusalém, onde viveu na penitência estudando as Sagradas Escrituras. Aprofundou sua formação teológica. Saía do convento apenas para pregar na igreja do Santo Sepulcro. Suas homilias eram distribuídas para várias dioceses. Sempre humilde, fazendo caridades, foi venerado como santo enquanto vivo. Suas escrituras sintetizam os 5 primeiros séculos de tentativas e esforços de crescimento e manutenção do cristianismo.
Suas obras deram início à teologia mariana. Olha de onde surgiram as teologias sobre Maria. Suas obras mais importantes são A Fonte da Ciência, a Fé Ortodoxa, Sacra Paralela e Orações sobre as Imagens Sagradas, nas quais defende o culto das imagens nas igrejas. Este último livro causou perseguições pelos hereges, que até o levaram preso. O califa, induzido a acreditar que João estava numa conspiração contra ele, condenou o santo e ordenou que decepassem sua mão direita para que não pudesse mais escrever. Olha, foram inúmeras orações, hinos, poesias e homilias que dedicou especialmente a Nossa Senhora. Por toda essa fé e devoção que dedicava à Virgem Maria, Mãe de Deus, ela recolocou a mão no lugar e ele ficou curado. Morreu no ano 749 no mosteiro de São Sabas. O Papa Leão XIII o proclamou doutor da igreja e os críticos e teólogos declararam São Tomás do Oriente. Olha, então ele teve, São João Damasceno foi chamado de São Tomás do Oriente. Santa Bárbara é santa do dia 4 de dezembro, outra biografia, hein? Santa Bárbara, santa do dia 4 de dezembro. Santa Bárbara nasceu em Nicomédia, região de Bitínia, na Turquia, às margens do mar de Mármara. Ela era do final do século III. Era uma bela jovem, filha de Dióscoro, que era rico e nobre. Dióscoro queria proteger sua filha da sociedade corrupta daquele tempo e decidiu trancá-la numa torre. Ela foi ensinada por tutores. Mas o que podia parecer um castigo abriu a mente de Bárbara. Ela contemplava a natureza e tudo fazia em questão de refletir sobre a criação. Aos 17 anos de idade, seu pai a levou de volta para casa e pretendia casá-la. Ela era proibida de ir à cidade. Por ser rica, tinha muitos pretendentes. Mas Bárbara recusava todos, vendo neles o interesse, sem nenhum amor verdadeiro. Isso era um problema para o seu pai, pois, segundo o costume, ele tinha a obrigação de casar a filha. Dióscoro pensava que as recusas da filha para o casamento eram por causa do tempo que ela esteve presa na torre e decidiu deixá-la visitar a cidade. Em suas idas para a cidade, conheceu alguns cristãos que lhe ensinaram tudo sobre Jesus e a Santíssima Trindade. Assim, ela encontrou as respostas para os seus questionamentos, suas reflexões. Bárbara se converteu ao cristianismo, foi batizada e passou a ter uma vida cheia das virtudes cristãs. Durante uma viagem de seu pai, mandou construir uma terceira janela na torre onde vivia, em homenagem à Santíssima Trindade. Também mandou esculpir uma cruz na torre. Quando seu pai voltou, viu as mudanças e questionou a filha. Santa Bárbara explicou os símbolos da nova fé, as 3 janelas em homenagem à Santíssima Trindade e a cruz que lembrava o sacrifício de Jesus Cristo. Seu pai ficou furioso. Dióscoro denunciou a própria filha ao prefeito da cidade, que mandou torturar Bárbara em praça pública, tentando dissuadi-la da fé em Cristo. Mas Bárbara não renegou a fé, mesmo diante do sofrimento. Durante a tortura, outra jovem cristã, de nome Juliana, gritou os nomes dos carrascos, o que era proibido. Por isso também foi condenada à morte por decapitação junto com Santa Bárbara. Elas foram levadas amarradas pelas ruas de Nicomédia, sob os gritos furiosos das pessoas. Santa Bárbara teve os seios cortados e foi degolada pelo próprio pai. Minha nossa! Depois que Dióscoro matou a filha, um raio caiu do céu sobre ele. Depois deste fato, Santa Bárbara é invocada como protetora contra relâmpagos e tempestades. Ela também é padroeira dos mineradores e das pessoas que trabalham com fogo. Santa Bárbara, rogai por nós, e São João Damasceno, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a
paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai. É do hebraico. Significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico. Significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você precisa, aquilo que você pede. Ele providenciará se for para o seu bem. Conforme o professor Felipe Aquino, e escritor de vários livros da Igreja Católica, Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. E nós temos que esperar. Afinal, ele é o nosso Criador. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos. Não importa a pronúncia, porque o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. E vai ser o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Tormento eterno. Eu quero o novo Éden, o céu, a felicidade para sempre, ao lado de Deus. E você? Então vamos nos reconciliar com Deus? Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, das palavras, dos atos, das omissões. Perdão, Senhor. E me dê a vida eterna.